Nossa, eu não tô mais aguentando meu cabelo assim. Minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo nem de arrumar ele. Não tenho tempo de fazer nenhuma finalização. O que é que eu faço nesse cabelo, hein? Ah, já sei. Então, se eu pranchar ele, será que vai ficar bom? Ou será que vai prejudicar meu cabelo na transição, hein? Essa é uma dúvida que a maioria das mulheres que estão passando pela transição capilar tem. Mas não é uma dúvida somente dessas mulheres, né? Mas também das pessoas que acompanham a vida de alguém que está passando pela transição. Se pode ou não pode, né? Pranchar o cabelo durante a transição. E é até comum a gente escutar, né? Se você aí já pranchou seu cabelo durante a transição ou tá pranchando. É até comum a gente escutar a frase do tipo: oxe, mas tu não tava em transição? Oxe, tu não tava deixando teu cabelo cachear? Tu desistiu, né, de deixar teu cabelo cachear? Então, foi por isso que eu resolvi, né, trazer esse vídeo aqui. Trazer esse tema aqui, né, onde eu vou estar contando a minha experiência com a prancha no cabelo em transição. E também eu vou tentar tirar algumas dúvidas, né, de algumas meninas, porque possa ser que tenham meninas que saibam menos do que eu. Então, eu vou estar contando aqui minha experiência, o pouco que eu sei, e talvez possa ajudar vocês aí. Então, né, antes da gente adentrar oficialmente no vídeo, eu quero que você se inscreva nesse canal aqui, deixe seu like e também ative o sininho das notificações para que assim o YouTube possa lhe enviar os meus vídeos assim que eu postar, tá bom? Então é isso, vamos para o vídeo. Então, gente, a última química que eu passei no meu cabelo foi no dia 23 de agosto de 2020. Só que eu tenho lembrança que até o dia 13 de outubro eu ainda pranchava o meu cabelo. Eu acho que eu ainda não tinha decidido passar pela transição. E se eu já tinha decidido, eu ainda pranchava. Não levava tão a sério, sabe? Só que aí, desde o dia que eu levei a sério, eu disse, não, vou passar pela transição. Eu decidi parar de alisar meu cabelo com a prancha. Eu digo assim, de parar em excesso. E a lembrança que eu tenho das vezes que eu pranchei meu cabelo foi apenas 2 vezes, né? Que eu lembro. Então, fazendo os cálculos, vamos colocar 8 meses, né? Em 8 meses, eu pranchei meu cabelo apenas 2 vezes. E essas 2 vezes, gente, foram em ocasiões especiais. Não foi no dia a dia, entendeu? E, né, como eu disse, eu pranchei 2 vezes. E a última vez que eu pranchei vai fazer 2 meses. Então, o que é que eu acho, né, de pranchar o cabelo durante a transição capilar? Eu particularmente não acho muito legal, embora eu faça, né? Mas como é que eu não acho legal? É porque tem mulheres que passam a transição inteirinha pranchando o cabelo, regularmente. Porque assim, pranchar uma vez ou outra, tudo bem. Agora ficar pranchando sempre, né? Mas enfim, cada um tem a sua experiência. Se essas mulheres fazem, é porque dá certo no cabelo delas, né? Eu não sou a favor, gente, de pranchar sempre, porque eu já tive experiência, né, pranchando o cabelo, e eu acho que a prancha, ela vai alisar o seu cabelo cada vez mais. Ou seja, ela vai destruir o cacho que você conquistou com tanto esforço. Das vezes que eu pranchei, eu reparei muito no meu cabelo que depois que eu tiro a prancha, meus cachos não ficam tão encolhidinhos como são. Eles ficam mais esticados. Então, por isso que eu tenho na minha mente. Se eu ficar pranchando muito regularmente, vai, tipo, além de atrasar, né, não vai valer tanto o meu esforço, né, de estar cuidando tanto do meu cabelo na transição. Então, o que eu indico pra vocês é tipo, vai ter uma ocasião especial, tal data. Então, eu vou pranchar nessa tal data porque eu me sinto melhor assim com o meu cabelo pranchado. Aí você pranchou, vamos supor, hoje, né? No dia que você tá assistindo esse vídeo aí, você pranchou. Então você espera 3 meses, entendeu? Para pranchar de novo. E isso se houver alguma ocasião especial. Aí muitas de vocês vão dizer: mas como é que eu vou lidar, né, com as duas texturas, com a raiz super alta? Se eu tenho que sair todos os dias para trabalhar, para resolver meus problemas na rua e tal. Então, o que eu digo para vocês é para investir em penteado, gente. A internet aí tá cheia, entendeu? De tutoriais de penteados para usar na transição. Até aqui no meu canal, né, eu tenho alguns vídeos, acho que é só um, mas eu tenho, né, vídeos ensinando penteados para você usar na transição. Tipo esse mesmo aqui que eu tô usando, que eu tô apaixonada, muito lindo. Eu já ensinei a fazer essa trança aqui, trança na go. Então, ó, ontem mesmo eu fiz dedo liso. E hoje eu puxei essa parte aqui pra cima, amarrei aqui e a trança dá todo o charme. Então, ó, muito bonito, dá pra você sair assim no seu dia a dia, entendeu?
já livra de pranchar seu cabelo, né? E mesmo que você não saiba fazer penteado, né? Como tem muitas mulheres que falam, ah, mas eu não levo jeito pra isso, não sei o quê. Mas você praticando, você vai aprender, entendeu? Então, invista e pratique. Tá, mas vocês já entenderam que não é muito legal ficar pranchando o cabelo sempre? Mas teve um dia, né, que você acordou e disse, não, hoje eu vou pranchar meu cabelo, hoje eu tô a fim de alisar o meu cabelo. Então, quais os cuidados que você deve ter? Então, vou listar aqui alguns pra vocês, tá? E é isso, vamos lá. É importante que antes de você pranchar, você cuide muito bem do seu cabelo. Muito bem mesmo. Você investir em hidratações que demorem bastante lá no banheiro, você deixar agir bastante. Invista em umectações noturnas. E use sempre o protetor térmico, né? Tem várias marcas aí, da mais barata até a mais cara. Então você pode escolher aí da sua preferência. E uma dica para quando seu cabelo já estiver pranchado, já estiver alisado. É bom você usar aquelas toucas, eu não sei o nome. Acho que vou deixar uma foto aqui para vocês saberem de qual é que eu tô falando. Mas é uma touca que você usa quando você prancha, que aí você fica o dia todo na sua casa, aí você só tira quando você for sair, entendeu? Que já vai evitar de você ficar repranchando o seu cabelo. Você usa para dormir, para ficar o dia na sua casa e só tira quando for sair mesmo. Então, e o pós, né? Chapinha, pós-prancha. É importante você sempre estar hidratando o seu cabelo, cuidando do seu cabelo, para estar recuperando ele, né? Após o dano que ele sofreu. E esses cuidados não é só na primeira lavagem após a prancha, é sempre. E é bom você também seguir certinho um cronograma capilar, que vai ajudar bastante a recuperar o seu cabelo, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like ou seu dislike. É isso aí. E se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!